O sonho de todo jardineiro é ter o ouro negro, aquele composto perfeito, soltinho e rico, que transforma a horta num paraíso. Mas imagine passar meses a recolher matéria orgânica com todo o cuidado, e no fim, obter uma massa pútrida e mal cheirosa que mata as suas plantas. Parece um pesadelo, não é? Isso acontece com mais frequência do que você imagina, e a causa geralmente está em alguns erros cruciais. Hoje, vamos analisar 5 coisas que você nunca deve colocar na sua composteira para não estragar todo o adubo. Acredite, alguns itens desta lista vão surpreendê-lo. Vamos relembrar rapidamente o que é o composto. Essencialmente, é um processo de decomposição controlada. Bilhões de micro-organismos, minhocas e fungos trabalham como uma equipe para transformar os seus restos alimentares e resíduos de jardim em humus nutritivo. A chave para o sucesso é o equilíbrio. O equilíbrio entre materiais verdes, ricos em nitrogênio, e materiais marrons, ricos em carbono. Quebre esse equilíbrio e todo o sistema colapsa. É por isso que a compostagem correta começa não com o que adicionar, mas sim com o que nunca deve colocar. Vamos começar com o inimigo número 1. Este ingrediente tem o poder de transformar a sua pilha de compostagem, que deveria ser uma fábrica de fertilizantes, num verdadeiro aterro biológico. Estou a falar de produtos de carne, peixe e laticínios, assim como qualquer tipo de gorduras e óleos. Talvez esteja a pensar, mas qual é o problema? Isso também é matéria orgânica. Mas o problema aqui é complexo. Em primeiro lugar, o cheiro. Restos de bife, espinhas de peixe ou queijo azedo apodrecem de uma forma completamente diferente da relva ou de maçãs roídas. Eles libertam um cheiro forte e nauseabundo de decomposição. E este cheiro funciona como um letreiro neon a dizer "cantina grátis" para todos os visitantes indesejados da vizinhança. Ratos, camundongos, gatos e cães vadios, todos se apressarão para este banquete. Estes animais não só vão espalhar o seu composto por todo o terreno, como também podem ser portadores de doenças muito desagradáveis. Acredite, lidar com uma infestação de roedores é muito mais difícil do que simplesmente não deitar ossos na composteira. Em segundo lugar, o mundo dos micróbios, invisível, mas muito insidioso. Uma compostagem correta é o resultado do trabalho de bactérias aeróbicas. Elas precisam de oxigênio para viver, mas a carne, e especialmente as gorduras, criam na pilha aglomerados densos, sem ar, que apodrecem. Nesse ambiente, as bactérias anaeróbicas começam a prosperar. São elas que produzem aquele cheiro de sulfureto de hidrogênio, como o de ovos podres. Mas o cheiro é o menor dos problemas. A decomposição anaeróbica produz toxinas e pode tornar-se um viveiro para patógenos perigosos, como a salmonela ou a E. coli. A temperatura numa pilha de compostagem comum de quintal raramente é alta e estável o suficiente para garantir a eliminação de toda essa contaminação, e depois, sem suspeitar de nada, irá aplicar este fertilizante no canteiro de morangos ou nas suas hortaliças. As consequências podem ser muito prejudiciais para a sua saúde, e especificamente é preciso falar sobre gorduras e óleos, manteiga, azeite ou óleo vegetal que usou na salada, gordura da frigideira. Tudo isso é um tabu absoluto. A gordura envolve outros resíduos orgânicos, como uma película impermeável, impede o acesso de ar e umidade aos micro-organismos benéficos. Como resultado, o processo de compostagem ou desacelera drasticamente ou para completamente, transformando a pilha numa massa pegajosa, gordurosa e mal cheirosa. Por isso, lembre-se de uma vez por todas: nada de ossos, restos de carne, peixe, queijo, iogurtes, gordura ou óleos. Esta é a forma mais garantida de estragar tudo desde o início. Vamos agora ao segundo ponto da nossa lista negra. Esta é, talvez, a armadilha mais traiçoeira para qualquer jardineiro, pois ela se disfarça de bom senso. Estamos a falar de plantas doentes. À primeira vista,
Tudo parece lógico. Você removeu as folhas de tomateiro afetadas pela requeima, ou cortou as folhas de pepino cobertas pelo mofo branco do oídio. Onde descartá-las? Bem, claro, na composteira. Afinal, é matéria orgânica, vai apodrecer e virar adubo. Mas é precisamente neste momento que você está a plantar uma bomba relógio para a sua futura colheita. Vamos entender o porquê. Sua pilha de compostagem no jardim não é um esterilizador industrial para destruir de forma eficaz esporos de fungos como a requeima, ferrugem, sarna, além de ovos de pragas e agentes causadores de doenças bacterianas e virais. É necessária uma temperatura muito alta e, o que é crucial, estável. Estamos a falar de 65-70 graus Celsius, que devem ser mantidos por vários dias em todo o volume da pilha. Em condições normais num jardim doméstico, é praticamente impossível atingir este regime. Seu composto pode aquecer no centro, mas as bordas permanecem frias. E o que acontece então? Os esporos de fungos são criaturas incrivelmente resistentes. Eles podem manter a viabilidade por anos. Ao entrar em sua pilha de compostagem, eles não morrem. Pelo contrário, eles encontram-se num ambiente confortável e úmido, onde esperam tranquilamente a sua hora. Você, na verdade, não está a descartar uma planta doente, mas sim a conservar a doença para o inverno. Imagine a cena. Passa-se um ano. Seu composto amadureceu. Ele parece escuro e solto. Com a sensação de dever cumprido, você espalha este ouro negro pelos canteiros, aduba os jovens tomates, pepinos, batatas. Mas, juntamente com os nutrientes, você espalha por toda a horta milhões de esporos invisíveis. E assim que as condições adequadas surgirem, clima quente e úmido, a doença irromperá com uma força nova e ainda maior. Você mesmo, com as suas próprias mãos, irá infectar o seu jardim. Por isso lembre-se, qualquer planta com sinais de doença, sejam manchas, mofo, podridão ou murcha, não deve, em hipótese alguma, ser colocada na composteira. A única forma segura de se livrar de tal matéria orgânica é queimá-la ou retirá-la do terreno num contentor de lixo. Vamos avançar. O terceiro ingrediente proibido é um verdadeiro sabotador na sua horta. Parece inofensivo, mas o seu objetivo é dominar todo o território. Estou a falar de ervas daninhas, mas não de todas, e sim das suas duas variedades mais perigosas: as que têm sementes maduras e as que possuem raízes rastejantes e persistentes. Sejamos honestos, a monda é um trabalho árduo, e quando arranca mais um dente de leão com a sua cabeça branca e fofa, ou uma moita inteira de grama seda, surge a tentação de deitar tudo isso no compostor. Vai decompor, pensa. E é aqui que reside o grande erro. Não está a livrar-se do inimigo, está a criar para ele a incubadora perfeita. Comecemos pelas sementes. Um único dente de leão, que já floresceu, carrega centenas de sementes paraquedas. O mesmo se aplica à erva-sal, à morugem, à serralha e a muitas outras. Estas sementes foram criadas pela natureza para sobreviver nas condições mais adversas. Podem permanecer anos na terra, à espera da sua hora, e a sua pilha de compostagem quente, úmida e nutritiva não é uma sepultura para elas, mas sim um hotel de 5 estrelas. Elas não apodrecerão, esperarão que espalhe o composto pronto pelos canteiros e germinarão alegremente, transformando a sua horta bem cuidada num campo infestado. Mas ainda mais perigosas são as ervas daninhas com rizomas rastejantes, grama seda, convólvulo, cavalinha. Estes tipos não são assim tão fáceis de eliminar. Mesmo um pequeno pedaço de raiz, de apenas 1 centímetro, de grama seda ou convólvulo, é capaz de dar vida a uma nova planta, completa. E novamente, a pilha de compostagem é para eles o ambiente ideal para a regeneração. Você peneirou cuidadosamente a terra, removeu todas as raízes, atirou-as para o composto e pensa que venceu. Mas, na verdade, apenas lhes deu um fôlego. No calor e na umidade,
Esses pedaços de raiz desenvolverão novos rebentos. E no próximo ano, ao fertilizar, você mesmo irá povoar a sua área com um exército destes invasores indestrutíveis. Combatê-los será dezenas de vezes mais difícil. Então, o que fazer? Ervas daninhas sem sementes e sem raízes agressivas. Por favor, coloque-as no composto. Mas os grandes causadores de problemas devem ser secos ao sol até ficarem frágeis como um herbário, e só depois enviados para a pilha, ou, o que é ainda mais seguro, simplesmente removidos da área. Não crie trabalho extra para si no futuro. Agora, passemos ao quarto ponto, um tema que gera muita discussão, mas no qual os especialistas são unânimes. Vamos falar dos nossos queridos animais de estimação. Amamos os nossos cães e gatos, mas as suas fezes, isso sim, é algo que não tem, de forma alguma, lugar na sua pilha de compostagem para a horta. E sei que muitos de vocês podem estar a pensar: mas espera, o estrume não é um excelente fertilizante? O que é que os presentes dos cães têm de pior que os das vacas? A diferença aqui é crucial, e reside na dieta e na fisiologia. Vacas, cavalos, coelhos são animais herbívoros. O seu estrume é, essencialmente, matéria vegetal fermentada. Já os gatos e cães são carnívoros e omnívoros. O seu sistema digestivo é diferente, e os seus dejetos podem conter parasitas e patógenos extremamente perigosos para os seres humanos. Sejamos mais específicos. As fezes de gato podem conter oocistos de toxoplasma, um parasita que causa a toxoplasmose. Esta doença é particularmente perigosa para mulheres grávidas, pois pode causar sérios danos ao feto. Nos dejetos, tanto de cães como de gatos, podem estar presentes ovos de vermes, como os ascarídeos e os toxocaris. Estes ovos são incrivelmente resistentes ao ambiente externo. Não morrem com o frio nem com a desidratação. E, como já mencionamos, a temperatura numa pilha de compostagem doméstica comum raramente é suficiente para os eliminar. No final, corre o risco de criar não um fertilizante, mas uma mina biológica. Imagine, está a fertilizar com este composto um canteiro de hortaliças, rabanetes ou morangos, ou seja, alimentos que são frequentemente consumidos crus ou com processamento mínimo. Os patógenos e ovos de parasitas passam do solo para os frutos, e daí, diretamente para a sua mesa. O risco de contrair doenças graves não compensa, de forma alguma, o benefício ilusório que poderá obter. Por isso, a regra aqui é de ferro e inquestionável. As fezes de animais de estimação carnívoros devem ser descartadas de uma única forma, num saco e no contentor do lixo. A sua saúde e a da sua família são muito mais importantes. E, finalmente, o quinto e último ponto da nossa lista. Trata-se de um grupo de inimigos invisíveis que chegam à compostagem disfarçados de resíduos inofensivos, mas que, na verdade, a contaminam de dentro para fora. Referimos-nos à cinza de carvão, ao papel brilhante e ao cartão colorido. Vamos começar pela cinza. Muitos entusiastas da jardinagem têm em mente a ideia de que a cinza é um valioso fertilizante de potássio e fósforo. E isso é verdade, mas com uma ressalva crucial. Apenas a cinza de madeira é útil, e apenas se for obtida da queima de madeira limpa e não tratada, ramos e ervas. Já a cinza proveniente de carvão mineral, briquetes de carvão para churrasqueira ou aglomerado tratado. Isso sim, é um verdadeiro veneno para a sua horta. O problema é que essa cinza contém muito mais do que apenas elementos úteis. É um concentrado de metais pesados, como chumbo, cádmio, arsênio, e também de compostos de enxofre. Estas substâncias não se decompõem nem desaparecem durante o processo de compostagem. Elas acumulam-se, primeiro no seu composto, depois no solo onde o aplicará. E do solo, elas penetram nas raízes das plantas, e finalmente, nos frutos que acabarão na sua mesa. Essencialmente, ao fertilizar os seus canteiros com este composto, estará lenta mas seguramente a envenenar a sua terra e a sua futura colheita. Agora, sobre o papel.
À primeira vista, o papel é celulose, o material castanho ideal para o equilíbrio na compostagem. E, novamente, isso é verdade, mas apenas para um tipo específico de papel. Jornais simples, toalhas de papel não branqueadas, rolos de cartão de papel higiênico, tudo isso é perfeitamente adequado. Mas quando se trata de revistas brilhantes, folhetos publicitários, catálogos coloridos e embalagens de cartão vibrantes, a situação muda drasticamente. O brilho do papel couché não é magia, mas sim um revestimento especial, frequentemente contendo caolino, plástico e vários fixadores químicos. As tintas brilhantes, especialmente em edições antigas, podem conter os mesmos metais pesados. Toda essa química é absolutamente desnecessária para os micro-organismos benéficos e para as minhocas. Essas substâncias ou não se decompõem de todo, transformando-se em microplástico e poluindo o composto, ou libertam toxinas durante o processo de decomposição lenta. Portanto, antes de deitar no compostor mais uma caixa de pizza de cartão, e que, para piorar, está engordurada, ou uma revista brilhante, pense bem. O seu objetivo é criar um fertilizante vivo e nutritivo, e não um aterro para resíduos químicos. E agora chegamos ao ponto crucial. O maior erro que se pode cometer na compostagem não é um cheiro desagradável ou umas quantas ervas daninhas. É a ilusão de que está a fazer bem. Pode fazer tudo certo durante meses, mas basta um único ingrediente errado para transformar o seu ouro negro num cavalo de Troia. Imagine, você aplica com carinho o composto pronto nas suas plantas de pepino, sem desconfiar que, junto com ele, está a introduzir esporos de doenças fúngicas que lá colocou no ano passado. Ou rega os canteiros de morangos, num solo onde já se instalaram micro-organismos nocivos das fezes do seu animal de estimação. Você, com as suas próprias mãos, cria um ciclo de doenças e problemas na sua horta, pensando que está a fazer um bem. É aqui que reside o verdadeiro e oculto horror da compostagem incorreta. Não é uma catástrofe imediata, mas sim uma bomba relógio. Portanto, vamos recapitular. Nada de carne, leite ou gordura. Nada de plantas doentes. Nada de ervas daninhas com sementes. Nada de fezes de animais de estimação carnívoros. E nada de cinzas de carvão ou papel brilhante. Ao memorizar estes 5 nãos, protegerá o seu composto, a sua colheita e a sua saúde. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se lhe foi útil, não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal para não perder novas dicas para a sua horta e jardim. E agora, uma pergunta para si. Que erros cometeu na compostagem? Ou talvez conheça outro ingrediente proibido que eu não mencionei. Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos aprender juntos.